Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é segunda-feira, dia 28 de outubro de 2019. São 7 horas e 5 minutos. Bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Sou Marco Antônio Rodrigues e começo agora o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Vamos agora aos assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã deste domingo, segunda, mas antes a previsão para hoje. Tempo parcialmente nublado, mas o sol vai aparecer, máxima de 33, mínima de 22, no momento no centro 24 graus. Campos tem o menor número de homicídios dos últimos 15 anos, índice só é maior que o de 2004. Mesmo assim, adolescente de 13 anos foi assassinado sábado em Guarus. Com uma foto divulgada por redes sociais, a Tafona não é mais a Foz do Paraíba. Em análise de José Luiz Viana, a única saída para o Rio é adiar a decisão do Supremo. Começa nessa semana o julgamento das contas da região pelo TCE. Nutrição escolar. Campista leva prêmio em concurso de merendeiras. Ainda estamos no Outubro Rosa. Além da conscientização sobre o câncer de mama, a campanha tem histórias como a da menina Carolina, que fez questão de doar o cabelo para elevar a autoestima de pacientes. E vem aí o Novembro Azul. Contagem regressiva, faltam 23 dias para o STF julgar a partilha dos royalties. E os nossos ouvintes podem acompanhar as nossas transmissões através dos aplicativos de iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube em Folha FM 98,3 ou pelo site folhafm98.com.br, também no radios.com.br. Programa conosco o jornalista Arnaldo Neto. Arnaldo, bom dia para você. Antes da gente começar, só registrar, né, o falecimento do Jorge Fernando, aquele grande ator e diretor de teatro aos 64 anos. Quer dizer, um dos maiores talentos da televisão, do teatro, do cinema, nos deixa tão jovem ainda, né? 64 anos de parada cardíaca. Mas registrado aí, eu conhecia, era realmente uma grande pessoa e um grande artista. Mas vamos então, Arnaldo, nós temos na Folha da Manhã de hoje a manchete principal que nós citamos aqui, que é o Campos tem o menor número de homicídios, que é uma boa notícia, não deixa de ser, apesar do assassinato em Guarus, e tem a foto divulgada nas redes sociais. Vamos começar por Atafona então, né? Bom dia. Vamos começar por Atafona. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia, Nildo Cardoso, já aqui para nossa entrevista no próximo bloco. Bom dia a todos que nos acompanham pelas redes sociais, sobretudo você, ouvinte da Folha FM 98.3. Realmente surpreendeu, né? Essa foto é a foto principal da edição de domingo da Folha da Manhã. Surpreendente a mudança do curso do Rio Paraíba, e a Foz do Paraíba não é mais em Atafona. A Foz do Paraíba agora é na antiga Ilha da Convivência, que a gente não pode nem mais chamar de ilha, porque juntou com o continente, né? Então acaba não sendo mais por uma trás, ilha. né? Por trás da Ilha da Convivência. Isso. Onde fica a Ilha da Convivência, e o Peçanha, a outra ilha que tem do lado, e a Barra abriu ali, e ali agora que a gente, principalmente os pescadores, onde passam para ir para alto mar, para sair para pescar, é ali. A Foz do Paraíba agora está ali. É um problema que vem se desenhando há muito tempo. Se o ouvinte quiser fazer uma pesquisa dentro do meu blog, por exemplo, e botar assoreamento da Foz, você vai encontrar manifestações em 2015, 2016, de pescadores reclamando que já existia ali uma formação de banco de areia. De banco de areia, que foi se formando ao longo do tempo. Que sempre foi raso. Ali sempre foi, historicamente sempre foi raso. Você pega livros do 2 séculos atrás, falando sobre como entrar em São João da Barra, né? São João da Barra que já foi um porto pujante. Há 2 séculos atrás eu não vi, não. Mas no século passado. Não, são 2 1970 séculos. Eu vi. Não. Mas a história da navegação em São João da Barra, você vai ao século XIX. Não, eu estou brincando. Sim, São João da Barra era um porto importante na época do século XIX. E para passar ali, já tinham relatos das dificuldades de passar na Foz do Paraíba, porque sempre foi muito arenosa. Só que veio piorando ao longo dos anos, o Rio Paraíba perdendo força
Sempre, a gente fala que sempre Guandu, outras hidrelétricas, barragens em São Paulo, o Rio Paraíba vem perdendo força, e os bancos de areia foram se sedimentando ali e acabou fechando a barra. Aqui a gente tem problemas parecidos, né? Barra do Furado, por exemplo, de vez em quando a barra fecha e abre. Em Atafona, como eu falei, há relatos de navegação desde o século XIX, mas a gente não tinha ainda a informação de que alguma vez a foz tinha fechado. Foi a primeira vez. Turisticamente, ontem, eu moro ali perto, né? Eu moro ali na rua do Pontal. Ontem a rua estava intransitável. Muita gente na praia o dia inteiro, muito pela curiosidade de ver. Muita gente foi a pé para a Ilha da Convivência, muita gente já abusando, indo de carro para a Ilha da Convivência. E tem toda essa questão ambiental. Tem uma discussão ontem em rede social quanto a isso. Então já existe aí um movimento turístico em cima dessa mudança. Isso aí é um ponto. Agora, até quando a foz vai ficar assim, a gente não sabe. O ambientalista Aristides Sofiati fala na matéria da Folha da Manhã, fala que é uma coisa que pode mudar. Os próprios pescadores lá em Atafona acreditam que a barra pode abrir ali de novo, fechar lá na ilha, começar a ser uma questão cíclica, né? Uma questão que vai mudando ao longo do tempo. Mas vamos acompanhar e existem também projetos dentro da própria prefeitura, tem recurso para isso, para fazer o desassoreamento de vários pontos do Paraíba, inclusive a foz. Porque também não adianta ir lá, abrir a barra, abrir a foz e deixar o rio do jeito que está. O rio todo seco, sem calha nenhuma de navegação. Mas é um caso que a gente vai acompanhar muito tempo ainda. Então, hoje, até agora, Atafona não é mais a Foz do Paraíba. A Foz do Paraíba não está mais em São João da Barra, está sim em São Francisco de Itabapoana. Agora, é interessante também o seguinte, né? As pessoas que quiserem fazer, que façam um passeio a pé, né? Porque não é tão longe assim. Façam um passeiozinho a pé. Evitar bugre, moto. É proibido, né? Proibido, mas é aquele proibido que a gente já conhece, né? Exatamente. Mas andar na contramão de bicicleta e de moto também é proibido. Você não pode andar de bicicleta na contramão. Onde é que já se viu isso? Mas o que mais acontece na cidade. O tráfego de veículos na faixa de areia é proibido. Existe fiscalização da Guarda Municipal. Tinha Guarda Municipal ali por perto. Daqui a pouco vão receber multa e vão reclamar porque não sabiam que não podia. Mas todo mundo sabe que é proibido, não pode passar de carro na faixa de areia. Sobretudo na questão de Atafona, que tem essa questão da desova de tartaruga, tem áreas protegidas pelo tamar. Tem aquela área do manguezal, tem tudo. Bom, pelo amor de Deus. Pois é. E tem o risco também, né? Porque o que não falta lá são o resto de construções, são árvores, pedaços de árvores. Pode até danificar o veículo se a pessoa não tomar cuidado. Exatamente. Bom, seguindo aqui com análise de José Luiz Viana, a única saída para o Rio seria adiar a decisão do Supremo. Essa questão que a gente vem batendo todo santo dia, desde abril aqui no Folha no Ar, que é essa questão da partilha dos royalties, que será julgada daqui a 23 dias no Supremo Tribunal Federal. No entendimento do José Luiz Viana da Cruz, um acadêmico respeitadíssimo na área de petróleo e gás, fonte para os grandes jornais do país, Valor Econômico, jornais segmentados na área de petróleo e gás, e na visão dele já está muito claro que não tem como alegar inconstitucionalidade da lei. A constitucionalidade da lei ela já é uma certeza para ele. Tanto que ele lembra até que o governador já falou sobre isso também, o governador, um ex-juiz federal. Então, para ele, a única chance que o Rio de Janeiro tem de sobreviver um pouco mais com os royalties é adiar o julgamento, como a própria Procuradoria do Estado do Rio já pediu. Entrou ali com um pedido para adiar por 6 meses, suspender a ação por 6 meses, e isso vai entra também no ponto final de domingo, isso vai entrar na questão do Pacto Federativo, que a gente começa a discutir agora no Senado. O Senado, amanhã, a previsão é que amanhã o ministro Paulo Guedes vá ao Senado para uma reunião com Davi Alcolumbre, com Rodrigo Maia, para começar a discutir a questão do Pacto Federativo. O que o governador Whitson quer, na verdade? Que se adie o julgamento por 6 meses, para que dentro das discussões do Pacto Federativo encontre-se um caminho para que não se coloquem os royalties do Rio de Janeiro dentro dessa questão da partilha. Porque dentro do Pacto Federativo, como você fala, Arnaldo, tem toda uma mudança, talvez até nos impostos, talvez até nos tributos, né? Uma reforma tributária, talvez. Sim, com certeza. Você tem aí... E aí tem a história do ICMS, que podia ser revisto, né? A tônica é mais Brasil, menos Brasília. Deixar de fixar a questão
toda em Brasília. Então vamos ver como vai ficar. Mas é um passo importante para o Rio de Janeiro, o Pacto Federativo, começar a ser discutido agora, antes do julgamento. Porque aí, claro, novamente, o Whitson vai pedir a suspensão, vai tentar adiar o julgamento e a questão dos royalties entra ali dentro da discussão do próprio Pacto Federativo. Porque a União, é bom a gente destacar isso, a União tem a sua parcela de participação dos royalties. Os royalties não são só para os estados, municípios produtores, tem a parte da União também. Então por que a União não divide a parte dela e deixa os dos produtores? O impacto seria muito menor sobretudo aqui para a nossa região, que vai sofrer muito aí com o impacto das partilhas de royalties. E começa, Arnaldo, essa semana, o julgamento das contas da região pelo TCE, Tribunal de Contas do Estado. Começa na quarta-feira, dia 30, e começa pelas contas do prefeito Rafael Diniz, referente ao exercício financeiro de 2018. O corpo técnico, o corpo instrutivo do TCE e o Ministério Público Especial, o Ministério Público de Contas, pedem a reprovação das contas do prefeito Rafael Diniz do exercício financeiro de 2018. Só que vale lembrar que no exercício financeiro de 2017, o TCE também pediu a reprovação das contas de Rafael e abre-se um prazo entre o pedido do Ministério Público e entre o julgamento dos conselheiros para que se apresentem as defesas quanto às contestações do Ministério Público. E dessa vez a gente vai ver qual vai ser o resultado. No ano passado, por exemplo, no exercício financeiro de 2017, dos 9 municípios do Norte Fluminense, o TCE só concordou com o Ministério Público em 2. Na aprovação de Conceição de Macabu e na reprovação de Carapebus. Os demais municípios foi um posicionamento sempre divergente. O Ministério Público pediu a reprovação e a Corte votou pela aprovação. Começa com o Rafael Diniz, como eu falei, na quarta-feira. Na semana seguinte já tem as contas do Cláudio Linhares de Conceição de Macabu e da Fátima Pacheco de Quissamã. E daí as outras vão começando a entrar em pauta no decorrer das próximas semanas. É até um dado curioso que o TCE começa a igualar ali, né? Já vai chegar estamos em 2019, já julgando as contas de 2018, que normalmente levava ali uns 4, 5 anos para as contas serem julgadas, demorava um maior tempão. E cabe sempre destacar que a decisão final não é do TCE. O TCE emite um parecer sugerindo a aprovação ou reprovação das contas. Esse parecer vem para a Câmara e a Câmara que vai votar se aprova ou reprova o parecer do TCE. Lembrando que para reverter o parecer do TCE são necessários 2/3 dos votos. Não é uma votação simples, é uma votação qualificada com 2/3 do quórum. Mas interessante que o TCE é Tribunal de Contas, ele não é corte, né? Mas é tribunal. Mas a gente costuma chamar de uma corte de contas, né? Mas de qualquer forma, a indicação do TCE é importantíssima para o... Sim, como eu falei, para reverter a indicação do TCE precisa de 2/3 da Câmara. Então, é importante, é um parecer importante, além de que politicamente é muito importante. Ter as contas reprovadas pelo TCE é um desgaste político terrível, sem precedentes. Terrível. Sem precedentes. Não, termina não. Não, sem precedentes. Veja, por exemplo, o caso da ex-prefeita Rosinha, que teve as contas de 2016 reprovadas. Isso se explora muito além da consequência jurídica quando a Câmara confirma que ela ficou inelegível a partir uma das inelegibilidades da ex-prefeita é com relação à prestação de contas de 2016. Pois é. E para encerrar aqui o nosso papo, antes de irmos ao intervalo e conversarmos com o Nildo Cardoso, ainda estamos no Outubro Rosa, além da conscientização sobre o câncer de mama. A campanha tem uma história, nós citamos, e na Folha está a história da menina que fez questão de doar o cabelo para elevar a autoestima, e realmente eleva a autoestima. Nós já conversamos aqui teve aqui a doutora Maria Najime, doutor Tiago Rocha, que são cirurgião plástico e mastologista, trabalha exatamente com isso, lida, né, Arnaldo, diariamente com esse grande problema da mutilação da mulher, que é um problema muito sério e que precisa ser enfrentado de várias formas, com a prevenção, em primeiro lugar, e depois com uma tentativa de aumentar a autoestima. E lembrando que entra aí o Outubro Rosa, que não é menos importante. Aliás, o Novembro Azul não é menos importante, que é o câncer nos homens que mais mata, que é o câncer de próstata. Certamente. E que causa muita metástase. E vai haver, inclusive, no dia 10, deixa eu ver aqui, quando é que é? Dia 10 de novembro, eu acho. Não, por aí. Depois eu vou dar certinho a data, a famosa
Corrida e caminhada contra o câncer, Outubro Rosa e Novembro Azul. Portanto, vamos manter a Folha sempre apoia, né? E nós vamos manter os nossos ouvintes informados sobre isso. Sim. E essa matéria do Outubro Rosa, o último domingo do mês de outubro, a gente fez questão de trazer uma matéria numa perspectiva diferente. 10 de novembro. Uma perspectiva diferente, não trazendo só os casos de câncer, a conscientização sobre o câncer de mama, mas essas questões de autoestima, essa questão de solidariedade, como no caso da menina Carol, né, de 4 anos. A Carolina tem 4 anos e quis doar o cabelo para fazer, fazer peruca. E tem também desfiles das mulheres em tratamentos, em tratamentos do câncer de mama. Então nós fizemos uma matéria diferente, um apanhado de uma outra forma sobre esse assunto que precisa sim ser sempre conscientizado. Como você falou, nós fizemos alguns programas aqui no mês de outubro com relação a isso. Nós tivemos aqui a Maria Najime e o Tiago, mas antes também teve aqui o Paulo, né, Dr. Paulo, do Hospital Álvaro Alvim, também, físico e médico. No segunda edição, Cláudio Nogueira também, em algumas oportunidades, entrevistou médicos da área oncológica, porque é realmente muito importante essa conscientização. Mas, como eu falei, hoje a gente trouxe uma matéria num viés diferente, de superação, essas histórias de superação e de força mesmo, né? Porque hoje, como os próprios médicos colocaram aqui nas entrevistas, hoje o câncer não é uma doença totalmente incurável, né? Hoje a tecnologia avançou bastante e a perspectiva sempre, quanto antes for detectado, é de que as pessoas sejam curadas e possam ter uma vida normal. Interessante que o câncer, a detecção, ela evoluiu, portanto hoje se detecta muito mais prematuramente o câncer, né? E toda detecção prematura é praticamente sinal de cura, né? Todos os médicos falam 95% de chance de cura num câncer detectado cedo. E também o tratamento hoje é muito menos agressivo, e ainda é agressivo, a gente sabe disso, mas vale a pena, né? A vida nos dá muita coisa boa, mas também enfrenta uma barrazinha, e para continuar vivendo vale a pena. Certamente, vale a pena por nós e pela família, né? Certamente, quando a gente fala sempre de tratamento de câncer, é um tratamento que envolve a família inteira, né? A gente sempre fala isso, não é um tratamento que é só com o paciente, é um tratamento que envolve todo mundo que está por perto. Agora já estamos chegando no intervalo, Marcos? Isso, quase. Já estamos chegando no intervalo para o nosso bate-papo com o Nildo Cardoso, expectativa sempre alta, né? Quanto mais depois das consequências de uma entrevista aqui. Aliás, excelente isso que a gente vai falar, entrevista eu com o Cláudio assisti Nogueira, aquela entrevista sua com o Cláudio Nogueira, sensacional. Eu desliguei o rádio e falei assim, isso vai dar confusão. Então, a gente vai começar justamente com esse assunto no próximo bloco, mas antes da gente virar para o intervalo, só anunciar que a Prefeitura de São João da Barra abriu um concurso público com 87 vagas para os níveis médio e superior. O edital foi publicado no Diário Oficial de hoje, dia 28. Já tem lá no meu blog todas as informações com relação a vagas. As inscrições começam amanhã. No momento que a gente passa aí por uma onda de desemprego ainda, uma onda de desemprego muito alta, 87 vagas em níveis superior e médio, é realmente um concurso interessante para a região. E concurso público é aquilo, é aberto para todo mundo, né? Então todo mundo se preparar, já ver o edital, já ver quais são, a banca IBDO, Instituto IBDO, pegar mais informações sobre o concurso e se preparar para o certame que deve ser realizado ali no ano que vem. Exatamente. Bom, nós vamos agora a um pequeno intervalo, voltamos em instantes com nosso papo com o Nildo Cardoso e Folha FM, a rádio que toca você. O oferecimento do Folha no Ar, primeira edição, é de Laboratórios Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Já voltamos. Chegou a sua nova forma de